Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer, muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Paula Cardoso. E eu sou a Georgina Angélica. E juntas criamos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui, bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, já está a nossa convidada, Awa Baldé, mulher de causas, de justiça e de educação, que defende, a partir da formação em Direito, da Academia e da ligação a várias organizações internacionais. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Tens um percurso muito inspirador, com passagem pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, também pelas Nações Unidas, por vários países africanos, mas tudo começou na Guiné-Bissau, onde nasceste. Como é que a tua infância te preparou para os lugares que tu ocupas hoje? Olá, boa tarde. Olá a todos. Antes de mais, muito obrigada, Paula e Georgina. Honra-me imenso estar aqui convosco hoje e agradeço o convite. A minha infância preparou-me imenso, na verdade. Nasci numa cidade pequenina chamada Canchungo, que era a antiga Teixeira Pinto, na época colonial, de uma vivência muito feliz, mas rodeada de uma família com causas muito nobres. Desde a nossa... eu nasci numa zona do país que etnicamente não é do meu grupo étnico. Os meus pais foram para lá viver depois de se casarem. E muito longe da nossa comunidade, e a nossa casa sempre foi uma casa muito aberta a todas as pessoas que vinham das aldeias para virem estudar. Foi sempre uma casa cheia de gente, cheia de miúdos. Então eu acho que mesmo essa vertente da educação é uma coisa que eu já trago lá das minhas raízes, da minha vivência e da minha infância em Canchungo. Falaste da tua etnia, longe da tua etnia. Qual é a tua etnia? Fala-nos. Portanto, na Guiné há imensos grupos étnicos, como vocês sabem. Eu sou Fula, que é um dos grupos étnicos na Guiné e em muitas partes da África. E nasci numa zona, costumo dizer, para as pessoas que conheçam um bocadinho o contexto guinense, costumo dizer que sou Fula Manjaca, uma vez que nasci em Canchungo, que é uma zona maioritariamente de manjacos. Então, por virtude de ter acolhido aquela cultura, também sinto-me assim parte desses dois grupos étnicos, na essência. Mas quais é que são os traços que definem um grupo e o outro? E como é que eles se casam na pessoa que tu és? Bom, eu acho que os traços, há muitas diferenças ou distinções que se fazem que para mim não são assim tão relevantes. Por exemplo, quando se pensa no grupo étnico Fula, pensa sempre que são pessoas associadas ao Islão, enquanto que outros grupos étnicos, nomeadamente os manjacos, terão sido mais etnias que foram cristianizadas, por exemplo. Esta é uma das distinções que uma pessoa pensa logo de início, mas que para mim não traduzem a essência. Porque o que eu me lembro verdadeiramente dessa época da minha vida é que todas as celebrações eram feitas em conjunto. Por exemplo, nós, quando havia uma festa caracterizada, o Eid foi agora há dias, que é a celebração dos muçulmanos. Se fosse em Canchungo, certamente os meus amigos viriam à minha casa, e quando é o Natal vamos à casa dos nossos amigos que celebram cristianismo. Portanto, essas diferenças são diferenças que eu acho que nos colocam em caixas, mas que não são necessariamente caixas com as quais nos identificamos enquanto seres humanos e partes de uma sociedade a que pertencemos. E qual é o significado do teu primeiro nome? Awa significa liberdade.
E é um nome muçulmano que se encontra em várias partes do continente e terá outras nomenclaturas. Verdadeiramente da palavra do grupo étnico Fula, dir-se a Hawa, mas a colonização portuguesa mudou o nome para Awa. E então, quando eu vivi em várias partes do continente, no Senegal, por exemplo, se vamos ao Senegal, podemos ver Awa escrito com A-W-A, para tentar traduzir aquele som Ha. Ou então, também já vivi na Costa do Marfim, e aí vemos H-A-W-A. Portanto, é todo o mesmo nome, que as pessoas conhecem o nome, sabem a origem, e depois, dependendo de que parte do colonialismo nos calhou, poderá ter uma escrita diferente, mas que a origem é essencialmente a mesma. E é o mesmo nome que a tua avó materna, certo? Exatamente. Eu honro muito a minha avó através deste meu nome, que era uma mulher absolutamente incrível, que viveu numa época também ela tão diferente, às vezes as histórias que conhecia. Tive a imensa alegria de ter vivido muitos anos com a minha avó, de ter feito parte da nossa vida durante muitos anos, inclusive mesmo depois de ter vindo para cá, ter ido de férias e ter estado muitas vezes com ela. Mas são contextos, é uma pessoa que nasceu e viveu a maior parte da sua vida durante a época colonial, os meus pais também, uma parte das suas vidas durante esta altura, e isso de muitas formas reflete a experiência, ou às vezes os acessos ou a falta de acessos. Por exemplo, quando penso na minha mãe, ou muitas das mulheres da minha família, da minha avó, e a falta de acesso à educação e tudo o mais, e sei que tem a ver com esses contextos todos, e sinto-me uma privilegiada nesse sentido de ter podido, de alguma forma, viver um bocadinho mais esses sonhos, que em muitos casos não foi um sonho que eles pudessem alcançar, elas nessas épocas das suas vidas. E tu vens para Portugal com que idade? 11. Vim para aqui com 11 anos. E como é que foi essa chegada e essa adaptação? Muito difícil. Cheguei aqui, já me vou denunciar, mas não tenho problema nenhum de dizer a minha idade. Nós também não, nós aqui já assumimos. Sim. Exato, portanto, tendo em conta a esperança média de vida, é o que eu digo, que às vezes há questões que culturalmente são mais relevantes para uns do que para outros. Tendo em conta a esperança média das pessoas no continente africano ou na África subsaariana, eu celebro sempre o facto de fazer mais um ano. É assim que vejo. Não conheci muitos dos meus familiares por causa destas circunstâncias e outras. Então, eu vim aqui em 1990, num país que era muito diferente do que é hoje, em termos daquilo que é o acolhimento. Acho que era um país mais fechado. Apesar de toda a presença que foi de Portugal no mundo, as pessoas que vieram das colónias sempre eram vistas assim um bocadinho como uns seres exóticos, diferentes, em ambientes que muitas das vezes não eram ambientes que fossem acolhedores. Essas as primeiras memórias que eu tenho daqui, para além de outras questões, como o frio. Senti imenso frio, a diferença de temperatura, mas isso é o mínimo. E sinto mesmo que fui arrancada de um ambiente em que me sentia em casa, acolhida e amada e com sentido de pertença, com um mundo completamente novo e diferente, e que, pronto, foi um desafio. Foi um desafio na época. Tu trabalhas com temas muito sensíveis, desaparecimentos forçados, injustiça, dor. O que é que tu fazes para não perder a esperança nem a tua própria leveza? Sim, esses temas são muito pesados, efetivamente. Eu gostaria de dizer que não, mas sobretudo a questão dos desaparecimentos forçados, que é uma realidade. Trabalho na área de direitos humanos há muitos anos, mas a questão dos desaparecimentos forçados, comecei a trabalhar há cerca de 4 anos para aqui, depois que me juntei ao grupo de trabalho, e gosto muito dessa pergunta, porque muitas das vezes as pessoas que estão nessa linha da frente de proteção de direitos humanos, nós ouvimos tantas atrocidades e vemos as pessoas em situações de tanta vulnerabilidade que é difícil também pensarmos o impacto que essa realidade tem em nós.
duas coisas que para mim são essenciais. Uma delas é, desde logo, por mais dolorosa que seja a situação, e tenho ouvido histórias absolutamente horríveis de crueldade humana, inimagináveis, o contacto com as vítimas, e aqui as vítimas no sentido amplo, das pessoas que em muitos casos procuram os seus familiares que desapareceram, o contacto e o sentido de uma espécie de empatia que se cria com essas pessoas, o facto de elas se sentirem ouvidas, que é um dos aspectos que muitas vezes é negado às vítimas, porque quando uma pessoa desaparece, um desaparecimento forçado, que é um desaparecimento que se perpetua por um agente da autoridade, coloca as vítimas numa situação de maior vulnerabilidade, porque normalmente quando há a violação qualquer do nosso direito, o nosso primeiro ponto de partida de fazer valer os nossos direitos é a autoridade. Quando é a autoridade que viola esse direito, então ficamos numa situação ainda mais marginalizados. E então, quando essas vítimas se aproximam de nós, eles vê-se mesmo claramente que há uma sensação de que estão a ser ouvidas por nós, e esses são os momentos que para mim são essenciais. É a parte humana do meu trabalho é aquela que me dá energia para continuar a fazer esse trabalho. Por outro lado, em termos de cuidado, que também é essencial, tento, quando não estou nesses ambientes mais diretamente, porque isso é um trabalho diário, todos os dias recebo e-mails e estou em contacto com as pessoas nesse sentido, mas a minha rotina do dia a dia, e uma das coisas que para mim é um grande privilégio, é o facto de ter a minha filha. Tenho uma filha de 9 anos. Quando regresso, quando estou com ela, necessariamente tenho que me abstrair um bocadinho das tragédias da vida e me concentrar assim em questões mais terra a terra. Isso ajuda-me a aliviar. Eu gosto de fazer outras coisas, adoro cozinhar, adoro comer. Necessariamente. Enfim, mas ler são as minhas formas de terapia. Estar com as pessoas que são importantes para mim. Tu há pouco falaste em grupo de trabalho, estás a falar do grupo de trabalho das Nações Unidas. Exato. E estas questões dos desaparecimentos forçados de que estamos aqui a falar têm que ver com regimes autoritários, sobretudo. Imagino que não exclusivamente. Não, porque isto é uma das coisas que eu tento sempre desmistificar, porque sempre que pensamos nisso, pensamos numa realidade que é distante de nós. Desaparecimentos forçados, isto, alguma coisa que aconteceu na América Latina nos anos 70, 80, tão longe de mim, como assim? E essa narrativa ajuda muitos perpetuadores, que são os governos. Muitos dos governos dizem, e pronto, além de fazer parte do grupo, como membro, também sou a que tem o portfólio do continente africano, como membro africano. E muitos do discurso dos governos africanos é esse: não, isso não tem nada a ver com o nosso continente, nunca ouvimos falar. Mas eu vou-vos dar um exemplo de um estudo que saiu ano passado, que fizemos, do qual fui a relatora, sobre desaparecimentos forçados e eleições, que é um paradoxo, mas verifica-se que em situações eleitorais em que se deveria estar a celebrar de democracia, não é? Os pilares do Estado de Direito, há muita gente que desaparece antes, durante e depois das eleições, mas relacionadas com o contexto eleitoral. E verifica-se também que os Estados, em muitos dos casos, mudam a tática, porque o objetivo de um desaparecimento forçado é silenciar a vítima direta, mas também a sociedade, o impacto. Quando essa serve de exemplo, se não se portarem desta maneira, pode-vos acontecer o mesmo. Isso tem um efeito silenciador no resto da comunidade. Mas para lá disto, hoje em dia os Estados conseguem ver que não é necessário fazer desaparecer as pessoas para sempre, até porque há mecanismos como os nossos que estão atentos, mas surte o mesmo efeito, sobretudo em contexto eleitoral. Se fazes desaparecer um grupo de apoiantes de um determinado candidato, o mais provável é que no dia de eleições eles não apareçam para votar. Ou se há uma contestação acerca dos resultados eleitorais e há um protesto, e algumas pessoas são desaparecidas desse circuito de protesto por algumas horas, uns dias, depois se calhar deixa de haver protesto e deixamos de fazer as questões pertinentes sobre como é que se passou aquele processo democrático. Então é uma realidade mais atual daquilo que nós pensamos. E apesar de gostarmos de nos distanciar dela, ela está muito presente no nosso dia-a-dia.
Isso faz-me pensar se vale a pena continuar a esperançar. Vale. Não podemos desistir. Eu costumo dizer que se uma pessoa não for uma pessoa esperançosa, tem que mudar de profissão. Certamente não pode estar na área de direitos humanos. Tem que ser assim uma visão do unicórnio, um mundo mais cor-de-rosa e sempre cheio de esperança, porque é a esperança que nos sustenta. Eu também acho que mesmo as grandes tragédias são cíclicas. Há sempre uns momentos em que há um momento mais positivo do ponto de vista conjuntural que faz com que consigamos avançar algumas causas. Mas entre esses períodos e outros, a luta tem que continuar, a batalha para aquilo que é certo e que faz sentido para nós tem que persistir. Se desistirmos, mesmo quando há momentos de mudança, não podemos implementar. Só conseguimos puxar as agendas se mesmo formos lutando contra a adversidade os momentos mais desafiadores são esses em que é preciso mesmo agarrarmos a uma certa esperança que as coisas forem melhorar. Eu costumo dizer que sou uma believer militante e sou mesmo. Portanto, revejo-me completamente nessa esperança que tu estás a trazer, mas estava aqui a pensar justamente nos desafios que estamos a atravessar a nível global, também a nível nacional, sobre direitos humanos, que era um património que nós achamos durante muito tempo que estava de alguma forma protegido e que agora observamos que é tão fácil de colocar todas as instituições em colapso, exatamente conforme tu estás aqui a trazer, que é de dentro. Portanto, já não precisamos ou já não temos aquela realidade dos golpes de Estado assim tão escancarados, mas a corrosão ou a erosão democrática vai-se produzindo a partir dos nossos eleitos. Como é que, a nível global, tu estás a desenvolver o teu trabalho? Imagino que ao longo dos últimos anos já trabalhas nesta área há bastantes. Sentes de facto um recuo e uma maior dificuldade em fazeres o teu trabalho? Certamente. É um momento, não vou dizer de pouca esperança, porque justamente estava a dizer que devemos ter esperança. Exato. Mas é um momento de muito questionamento, porque vê-se um retrocesso muito grande e às vezes em coisas que não são muito óbvias. Porque quando pensamos para uma pessoa como eu, que trabalho muito nesses contextos mais internacionais, às vezes uma forma de ter impacto direto no trabalho que se pode fazer é quando, por exemplo, deixa de haver fundos, deixa de haver a parte económica, tem um valor absolutamente essencial e, por exemplo, na questão das Nações Unidas, a contribuição dos Estados-membros que tem diminuído e que tem posto em causa o trabalho. Nós, ano passado, e este ano então nem se fala. Não quero entrar aqui em questões técnicas, mas só um exemplo muito prático. O grupo reunimos-nos 3 vezes por ano, as peritas todas em várias partes, 2 vezes em Genebra e outra vez numa das regiões da ONU. Ano passado tivemos na Varsóvia para estar mais próxima das vítimas na Ucrânia. Há 2 anos estivemos no Chile para estar mais próxima das vítimas da América Latina. Vamos agora para Bangkok. E se calhar para o ano vamos para a África. Mas pronto, isto só para vos dizer que aquilo que tínhamos como garantido, que é fazemos as 3 sessões por ano e fazemos 2 visitas a países, e as visitas dão-nos a oportunidade de estar em contacto direto com as vítimas e com uma situação específica e poder esmiuçar essa situação e produzir relatórios e recomendações que sejam úteis para aquele Estado. Foi-nos reduzido. Ano passado só tivemos direito a 2 sessões e a uma visita, e como eventualmente achamos que a sessão para nós era muito importante, acabamos por só nos concentrar nas sessões. Mas isto porquê? Porque deixou de haver fundos para fazer esse trabalho, e tenho a atenção que todas as pessoas que pertencem como peritas ao Mecanismo de Direitos Humanos da ONU, seja nos procedimentos especiais do qual faço parte ou nos órgãos do tratado, como se chama, desculpem a tecnicidade, são pessoas que estão lá pro bono. Nós não recebemos um salário por isso, portanto nem sequer se trata de um pagamento do nosso salário, mas apenas de nos dar as condições necessárias para que nos possamos reunir e fazer esse trabalho. E eu sinto que nisso há uma certa má fé dos que governam de reduzir a capacidade de dar respostas nessas situações. Fechando a torneira financeira, consegue-se efeitos
que são imediatos e que às vezes, se a pessoa não estiver por dentro, não consegue fazer essa ligação. E isso é uma das... temos visto este ano a tomada de decisão, por exemplo, do atual governo americano sobre a redução dos apoios, sobretudo às ações da sociedade civil em várias partes do mundo, o impacto imediato que isso tem. Isto são os resultados de decisões políticas que têm um impacto imediato e significativo. Isso é uma observação. Outras observações mais ao nível macro talvez seja mesmo os pilares. Por exemplo, quando pensamos que as Nações Unidas foi estabelecida para a manutenção de paz e segurança e depois temos os chamados, o grupo dos 5, não é? Os P5, que são os garantes, não é? O Conselho de Segurança das Nações Unidas. Quando um dos membros depois invade outro país, é derrocada daquilo que são as estruturas de direito internacional. Sim, não é consistente, não é? Não... Exato, e fica difícil defender perante as vítimas, perante a sociedade, às vezes até perante os meus alunos quando dou as aulas. Como é que eu vou dizer que a Carta das Nações Unidas, no artigo isto e aquilo, diz isto, quando na verdade vemos exemplos diários. Mas... ao mesmo tempo é o que eu digo, esta é a organização que temos. Temos que continuar a lutar dentro da estrutura que existe, mesmo que seja para mudar essa estrutura. O que não podemos é ficar de braços cruzados, porque a situação não está favorável. Nada Exato, mesmo. Exato. E quais são as principais mensagens que passas aos teus alunos? Os meus alunos, bom, depende, porque dou aulas aqui em Portugal, mas também faço muita questão de estar em contacto com pessoas no nosso continente e dou aulas até no Brasil, às vezes. Portanto, dependendo da audiência. Aqui em Portugal, por exemplo, às vezes penso que os alunos vivem numa bolha de privilégio, de segurança e das expectativas que têm, que são correspondidas e que às vezes não sentem o dia-a-dia dos desafios. Por exemplo, quando o direito internacional penal pode ser uma realidade tão distante deles, e para mim o que me interessa nessas aulas é que eles sejam capazes de ir, digo-lhes muito isto, de ir ao TikTok, de ir ao Twitter e conseguir relacionar conceitos, falar algo que fala a linguagem deles e que eles vejam porque é que se está a falar do Putin no Tribunal Penal Internacional, o que é que se passa em Gaza, porque é que essa realidade deve nos interessar aqui no sossego deste país à beira-mar. É isso que eu tento fazer nestes alunos aqui, porque é uma audiência que talvez seja uma realidade que não lhes seja tão distante assim, ou que não estejam a prestar tanta atenção. Mas agora, quando falo com outras audiências, sei lá, quando falo com os alunos, meus alunos em África, quando eu dou lá aulas, às vezes incutir o sentido de responsabilidade, porque para nós ainda é um privilégio os que tiveram acesso à educação. E então entender que o facto de estarmos a ter a possibilidade de ter aulas, já estamos, sobretudo em ensino superior, numa posição de privilégio, e qual é a mensagem, qual é a aprendizagem que nós conseguimos a partir daí que possamos usar para com os outros, para com a sociedade em que vivemos, não é? A Carta Africana diz muito que o indivíduo é responsável para com a sua comunidade, para com o seu país e para com o seu continente e o mundo, não é? De uma certa forma. Então eu tento que eles entendam esse espírito, que às vezes quando adquirimos algo, e é nesse sentido de missão que gosto de dar essas aulas, porque gosto sempre de partilhar aquilo que aprendi para que possamos também evoluir juntos ou nessa caminhada. E a outra coisa que para mim também é essencial ali nessa perspectiva é porque a narrativa às vezes que se faz do continente é sempre muito pela negativa. Diz sempre, direitos humanos em África, como assim não há direitos humanos? Por acaso, a Carta Africana dos Direitos Humanos é um dos instrumentos mais progressistas que existe. Tu tens um livro sobre o sistema dos direitos humanos em África, não africano, sim. Tenho. E surgiu justamente dar uma resposta a mim própria enquanto uma estudante aqui neste país, em que tudo o que aprendemos é de uma perspectiva muito eurocentrista. Existe o sistema europeu que é maravilhoso e o resto do mundo. Há uma coisa qualquer nas Américas. A África é muito incipiente. Não é incipiente. Existe um sistema muito dinâmico. A Comissão Africana é um dos sítios
mais dinâmicos que eu conheço em termos de interação entre as vítimas e os peritos e etc. E é importante trazer isso. E é importante, sobretudo, capacitar, porque às vezes acho que o ensino aqui em Portugal esquece essa dimensão, que há muita gente que vem para aqui, mas que depois querem ir exercer as suas profissões noutros sítios. Então acho que é importante também abrir-lhes a curiosidade para que possam, ao regressar às suas bases, em vez de fazer copy-paste de realidades europeias que não nos dizem muito, que tenham a capacidade de um pensamento crítico e que contribua para melhorar a sua realidade de base. É isso que eu tento fazer. E o que é que te levou a ter a despertar, não é? Tu estavas aqui a partilhar que tu, enquanto aluna, sentiste essa necessidade. De onde é que isso veio? De onde é que isso veio? Acho que sou uma inconformada desde sempre, mas este episódio é porque eu estudei aqui, trabalhei aqui como advogada, fui para a Guiné, estive na Guiné, também trabalhei como advogada, sempre envolvida em questões de direitos humanos. Depois regressei e quis aprofundar mais, e quando estava a fazer uma formação, uma pós-graduação sobre direitos humanos, sendo certo que eu tinha outros interesses que não eram necessariamente sobre o sistema europeu, ouvi esse comentário de um professor. O sistema africano é um sistema incipiente que não existe. E que, portanto, foi dismissive. Desculpem usar aqui a expressão em inglês. Mas foi uma referência, mas às vezes é mesmo do ponto de vista de gente que não conhece e não se deu o trabalho de ir aprofundar. E que, portanto, quando falam com audiências que não vão questionar muito para além, não aprofundam o suficiente para que possa haver esse debate. A minha curiosidade veio daí. O que é que eu descobri? Isso já foi há muitos anos, que na época não havia nada em português. Logo, e obviamente que isto já foi há mais de uma década, quase duas. Na época, há 15, 16 anos, penso que hoje o inglês é cada vez mais frequente, presente nas nossas vidas e é também mais facilmente acessível, mas na época conseguir, mesmo um estudante universitário aqui, conseguir ler e perceber o inglês e aprofundar as questões em inglês que sejam da sua curiosidade, não era para todos. E eu senti que havia essa lacuna para os países portugueses para países africanos que falam português, havia essa lacuna. Apesar do português ser uma das línguas oficiais da União Africana, havia pouca coisa. A realidade está a mudar, felizmente. Mas não é a língua materna, não é? Quer dizer, isso traz-nos outras dimensões. Exatamente. Eu digo que o português para mim é a minha terceira língua. Claro. Portanto, quando as pessoas dizem falas português com sotaque, orgulho, muito obrigada. Claro, exatamente. É preciso justificar isso também. Exato. Eu cheguei aqui, eu lembro-me, voltando agora ao início da nossa conversa, à escola preparatória do Lumiar, tínhamos umas aulas de português na 6ª classe e o pior pesadelo para mim era aquele momento em que a professora pedia para lermos. Não que eu não soubesse ler, mas porque o meu sotaque era completamente diferente e estes colegas, os miúdos, riam-se. E numa época em que as autoridades também, os professores também não vão dizer que isso não é correto, não é? Portanto, era um pesadelo para mim ler nessas aulas. Hoje em dia assumo e não tenho nenhum problema. Tenho sotaque em português, falo popular, que é a minha língua materna, falo crioulo e pronto, eventualmente falo português e falo inglês. E quando quando estive nos Estados Unidos, que também foi a época em que no início da minha vivência em inglês, foi a primeira altura em que passei muito tempo exposta ao inglês. Uma das minhas melhores amigas do mestrado era da Índia, saí lá com sotaque indiano. Feliz da vida! Falava ali. Quer dizer, maravilhoso, não tenho problemas nenhum de absorver aquilo que vai-me acontecendo e as experiências pelas quais vou passando. Exato. E por todos os lugares por onde passas, alguma vez sentiste que tinhas que esconder ou moldar partes de ti para caber? Cada vez menos. Aqui, muito, no passado, acho que tem mesmo a ver com questões de processos de formação enquanto ser humano. Eu acho que o crescer e o tornarmos
adultos e andamos por aí. Agora não tenho esse problema. Passo pelos sítios sendo quem eu sou, tentando ser o mais autêntica que possa ser, mas anteriormente não era assim. Acho que quando somos novos, tentamos caber em certos modelos do que esperam de nós. Vocês sabem, houve uma época em que se tinha que se desfrizar o cabelo, um exemplo simples. O que não é nada simples para as nossas realidades, não é? Porque estamos aqui a falar de uma imposição estética que muitas das vezes se transforma, se nós não acatarmos, não é? Essa imposição se transforma numa barreira de acesso ao emprego, inclusivamente. Aliás, sim. E continua, ainda esta semana vi um estudo sobre isso que falava em que mostrava a mesma pessoa com o mesmo currículo e uma pessoa negra com o seu afro e a outra com o cabelo todo alisado e as pessoas achavam que aquela que tinha o cabelo alisado tinha mais competências e era exatamente o mesmo. Ainda essa realidade ainda existe, não é? Exato. Mas eu hoje em dia importo um pouco. Eu sei o que tenho para dizer e entro com o meu afro em todo lado. Mas talvez o pormenor tenha sido, pronto, já uso o meu cabelo natural há muitos anos, mas houve um momento essencial em que a minha filha nasceu, ela estava obcecada com cabelo liso. Obcecada. Vinha uma pessoa com cabelo liso, punha a mão, naturalmente, que era... E eu dizia, ele tem um cabelo lindo, maravilhoso. Agora cortou, enfim, tudo bem. E então, e eu dizia, ele tem esse cabelo maravilhoso. E ela sempre... E eu pensei, eu estou a alisar o cabelo novamente porque E parei porque senti que tinha que viver a minha própria palavra e sobretudo por ela. E ela agora acha que o afro dela, que o cabelo dela não é suficientemente afro, que queria ainda mais... que é para poder escolher, talvez esconder uns doces no meio dos caracóis, é um motivo legítimo, mas pronto, mas eu acho que é preciso nesses sítios por onde passamos, que são sítios em que as nossas comunidades talvez não passem ainda, ou passem por menos tempo, é preciso que possamos estar lá como somos, da forma mais autêntica, para que se revejam em nós. Eu não vi muitas aulas nos espaços por onde tentei andar, tive sempre que desbravar o caminho sem saber bem como é que seria. Mas agora, quando me sento na Assembleia Geral para apresentar o relatório, estou lá, eu e o meu afro. Às vezes ainda ponho o meu turbante por cima para celebrar a diversidade. Acho que é essencial, é muito importante mesmo. Ainda na linha daquilo que acabaste de partilhar, quem foi a primeira pessoa que te fez sentir vista e ouvida? Em todos estes contextos por onde tens passado? Para mim, o meu contexto mais importante sempre foi a minha família. E começo logo pelo meu pai, porque da comunidade onde eu venho é uma exceção as miúdas irem para a escola. E quanto mais atingirem o ensino superior, casa-se muito cedo, enfim, tem-se todo um percurso que não é exatamente este, do qual tem sido o meu. E o meu pai sempre me disse, desde muito nova, o teu marido é o teu diploma. Portanto, não era uma opção o eu não ir para a universidade. Nunca foi uma questão, sempre fui muito incentivada. E isso sempre me fez dar como garantido que era algo que eu iria fazer. E mesmo quando depois pensei em fazer o mestrado, ele foi novamente a pessoa que me disse, não, és capaz. Eu tive que ir fazer o teste de inglês para me candidatar para os mestrados, estava aqui, tive que ir à Espanha. Porque nesse ano, por qualquer anomalia, não se podia fazer o exame do TOEFL aqui, tive que ir para a Espanha fazer o exame. Mas fui com uma certeza que talvez que pudesse dar certo. Então eu sempre senti muito vista e sempre fui muito incentivada. Para quem conhece a cultura, é um paradoxo que os pais, sobretudo, tenham essa dedicação de incentivar as filhas, ou neste caso eu, a seguir o meu caminho e a viver os meus sonhos, mas foi a partir daí. Depois também tive professores, eu lembro-me de uma professora na escola secundária de Lumiar, que era a minha professora de História, lembro-me de uma professora de Geografia e lembro-me particularmente dessas duas, porque eram alturas em que para mim eu queria blend in, fazer parte, não sobressair ou ser eu autêntica mas fazer parte do rebanho e moldar-me em função desta sociedade na qual estava a tentar encaixar depois de ter vindo da Guiné. E essas professoras sempre puxaram o melhor de mim e eu consegui dar o melhor e ser boa aluna nessas aulas e ter
a curiosidade de querer sempre ir procurar mais, numa altura em que não havia Google, não é? Tínhamos que ir para a biblioteca. Nem ChatGPT. Exato. Menos ainda. ChatGPT é um desafio para os professores hoje em dia. Mas eu tenho uma fórmula. Qual é a tua fórmula, Paula Cardoso? É só pedir aos alunos para utilizarem vários. Portanto, assumir que é uma ferramenta de estudo e pedir que nessa comparação entre diferentes inteligências artificiais que eles façam a defesa de qual é que é o resultado que querem apresentar e porquê. Isto vai-lhes dar muito mais trabalho. Sim. Eu também. Vão ter de verificar as fontes, vão ter de fazer a comparação, vão ter de perceber porque é que determinados aspectos devem ser mais relevantes do que outros numa apresentação, não é? Na questão das prioridades. E acho que é uma excelente forma de integrar estas ferramentas na sala de aula. Portanto, não é fingir que elas não existem, não é fingir que os alunos não estão a recorrer a elas. Estão todos. Completamente. Todos. Aliás, se tu não recorreres, és uma totó. Não é? És uma totó, és classificada como uma autêntica totó. Completamente. Eu gostei dessa técnica, vou adotar. Sim, não, mas eu digo sempre que é uma ferramenta de estudo. Eu acho que é uma ferramenta de estudo. O que eu lhes digo é questionem-se. Não, porque eu às vezes digo-lhes assim, façam um exercício muito simples. Se o ChatGPT der uma resposta, digam, mas eu penso que a resposta é esta. E ele imediatamente vai dizer, tens razão, por acaso, a propósito disto. Portanto, questionem essas respostas. Nos meus testes, aqui, neste módulo que eu dou, Direito Internacional Penal, é sempre open book, podem consultar o que quiserem. Dificultei foi a tarefa, que agora faço exercícios de casos práticos muito mais complexos que não vou encontrar uma resposta óbvia. Em virtude dessas novas tecnologias, mas eu acho que é algo que não podemos fugir. As novas tecnologias vieram para ficar, são ferramentas de investigação, mesmo para mim, enquanto investigadora, temos é que ter a capacidade, e aí é o pensamento crítico. Acho que a educação está numa fase em que temos cada vez mais dar as ferramentas para que os alunos, as pessoas possam pensar criticamente em termos da informação que recebem e processar essa formação com sentido crítico. E os modelos pedagógicos têm mesmo que inovar. Os alunos são completamente diferentes de há 20, 30 anos atrás. Eles exigem, perguntam e desafiam-nos porque têm outras necessidades. Sem dúvida. Fala aqui a professora, educadora, enfim, todas essas coisas. Sem dúvida. Eu acho que às vezes o direito há de ser o último reduto. Acho que às vezes o pessoal de direito é sempre o que tem mais resistência à mudança, muito conservadores, mas tem que se adaptar, senão o método, a sociedade mudou, é muito diferente daquilo que era. E eu fiquei com uma curiosidade porque tu partilhaste quão diferenciador foi o posicionamento do teu pai em relação à educação, à tua educação. Tu tens outros irmãos? Tenho. E de onde é que vem essa diferenciação que o teu pai escolheu para a vossa educação? Até rimou. Bem, eu acho que foi... deve ter sido a história da vida dele, não é? Nós somos sempre o reflexo... Às vezes digo, mesmo... Não quero fugir à tua questão, mas digo às vezes, mesmo as coisas que eu investigo têm sempre um porquê. Tenho uma relação pessoal com os temas que escolho trabalhar profissionalmente. E no caso do meu pai, foi uma pessoa que teve que lutar muito para ter acesso à pouca educação que teve, pouca entre aspas, muito no contexto dele. Estudou até o 12º ano e queria ir para a faculdade, mas na altura já tinha família e não pôde ir. Os meus pais nasceram na época colonial, portanto, até à 4ª classe, depois teve que mudar e ir viver para um outro sítio, na casa de uns familiares, de uns amigos da família, e aí passou muita dificuldade para poder estudar. Mas sempre entendeu que a escola, a educação é uma ferramenta para se avançar. E eu acho que o facto de ele ter tido não ter tido as oportunidades que gostaria, sempre foi claro para ele que queria dar essas oportunidades aos filhos. Eu hoje tenho a minha filha que diz que não quer escrever uma tese, porque vê que estou no doutoramento há imenso tempo, também tenho que aceitar. Já pode escolher, está numa posição de privilégio, mas tudo bem. Mas acho que vem daí, vem dessa de ter, talvez não ter tido acesso à educação que gostaria de ter tido, criou nele essa necessidade de nos fomentar essa possibilidade. Independentemente do género. Exatamente. Muito inovador, muito à frente. Exato. Esse é o elemento distintivo. Independentemente do género. Porque a educação em África, na minha geração, quando há poucos recursos, se há uma menina e um menino,
vai para o menino. Vai para o menino, porque a menina normalmente sai de casa, vai para a casa de uma outra família, não é? E pronto, enfim, mas nesse sentido ele foi inovador, sem dúvida. E irmãos? Exato. Nós somos 7. Eu tenho uma família grande, os meus irmãos somos 2 meninas e 5 rapazes. Neste momento sou a única, crescemos todos aqui e diferentes percursos. Neste momento sou a única que estou de volta, que vive em Portugal, tenho irmãos na Inglaterra, outros regressaram à Guiné. Eu vou e volto. Agora com a maternidade estou mais cá, mas um bocadinho da minha alma sempre fica lá, porque também cresci muito com esse sentido de identidade, de pertença, de querer fazer um bocadinho mais pela nossa comunidade, pelo nosso povo. E acho que às vezes mesmo esse trabalho que faço nas Nações Unidas vem muito aí, de querer de alguma forma devolver àquela parte de mim que ainda precisa um bocadinho mais de mim, mesmo que não seja necessariamente a Guiné, o continente, não é? Sinto-me assim, essa pertença. Sim, os meus irmãos estão por todo o lado e estão bem. Tenho 3 na Guiné e 3 em Londres e eu estou aqui no meio. Sim. E onde é que encontras o teu porto seguro? O meu porto seguro, a minha mãe. A minha mãe tem uma capacidade de empatia que eu não conheço mais ninguém neste mundo. E eu acho que o mundo precisa de empatia. Sim. E ela é uma pessoa que é capaz, mesmo quando venha queixar do universo inteiro, ela sempre vai me pôr a respirar, dá colo sempre, o colo é garantido, mas depois pensa, mas tu já pensaste na perspectiva desta outra pessoa? Se calhar só por um bocadinho. E às vezes isso muda a forma como nós encaramos, não é? O que nos acontece. Se perdermos só um segundo a pensar que se calhar não era direcionado a nós, ou que se calhar aquela pessoa também estava num momento que não é tão bom. E a minha mãe sempre faz isto, ela sempre tem essa capacidade de dar colo, mas com esse sentido de o mundo não gira provavelmente à tua volta e pode ser que haja outras. E eu tenho cá para mim que eu digo sempre isto, quando tudo que me pesa eu transmito à minha mãe e é como se tivesse meio resolvido. Eu acho que as mães têm uma linha direta com Deus e Deus ouve as preces das mães. É o que eu sinto. Ela ouviu, pensa, ok, alguém está a tratar deste assunto, já posso ir. Este é o meu primeiro porto de abrigo e depois dou muito bem com os meus irmãos e temos uma relação incrivelmente próxima e isso faz-me sentir muitíssimo amparada. Não deixo de estar amparada em momento algum, mesmo quando ando por aí. Posso estar sem falar com eles 1 mês, 2 meses, umas semanas, mas sei sempre que será com o mesmo nível de profundidade. E sei que estão lá. Isso, e entendem o que eu faço num ato de fé. A minha família entende o que eu faço num ato de fé. Não, às vezes podem não entender os pequenos detalhes, mas são os primeiros a apoiar. E o meu marido é uma pessoa também que é muito importante na minha vida e que desde que o conheço que quer que eu seja feliz. Mesmo que isso seja algo que seja para... Às vezes eu acho que essa promessa que ele fez às vezes deve custar-lhe um bocadinho, porque eu vou muito por intuição, não é? Essa de fazer feliz ou de ser feliz, e vou experimentando várias coisas e ele tem essa sabedoria, discernimento e paciência de se lembrar do compromisso, que quer que eu seja feliz e que eu faça coisas que são importantes para mim e que me façam sentir realizada, sem pensar muitas vezes em questões financeiras e tudo mais. Por exemplo, eu estou no grupo de trabalho e é um trabalho que eu adoro, gosto imenso e acho que tem um impacto muito importante na vida das pessoas e eu não poderia fazer se não fosse o apoio dele, e isso é importante para mim. Exato. Que bom, que bela homenagem. Como é que se chama a tua mãe? A minha mãe chama-se Aisha. Sim. E a minha filha também se chama Aisha, mantivemos a mesma tradução. Qual é o significado do nome já agora? Aisha, na verdade, foi uma das mulheres do profeta Muhammad. E pronto, mas a homenagem vem da minha mãe. Ela chama Sofia Aisha, por causa também do meio cultural em que ela vive, do pai dela. Quisemos honrar os dois, aquilo que é a identidade cultural dela. Exato.
tenho 2 curiosidades, vou chutar. Sim. A primeira é como é que encontraste esse parceiro para a tua vida, o pai da tua filha, o teu companheiro, e depois estávamos aqui, portanto, estavas aqui a falar sobre a maternidade e como ela é um canal, achas que as mães têm assim uma linha direta com Deus. Se tu sentes que acedes também essa linha de uma forma mais concreta, perceptível, a partir do momento em que és mãe ou que foste mãe. Ok, bom, primeiro é mais fácil. Como é que eu conheci o meu companheiro? Na Guiné, curiosamente, eu às vezes conto muito essa história porque ele é português, trabalha com as Nações Unidas e um elemento curioso, nós vivemos, e ele já vivia vicissitudes da vida, mas vivemos na rua onde eu estagiei, aqui em Lisboa. Portanto, eu penso que na época em que eu estagiava ali, certeza, se isso fosse um filme de Hollywood, teríamos nos cruzado nessa rua. É o que eu gosto de pensar. Mas conhecemos na Guiné, a certa altura, depois de andar por aí, estive em Harvard, estava em Londres, decidi não, quero voltar novamente, então fui trabalhar para as Nações Unidas como local staff na Guiné e ele era o meu supervisor direto. #MeToo, não, estou brincando. Olha o que eu já estava a dizer. Espera, o que é que tu vais dizer? Espera. Trava. Bom, podem cortar, mas eu sei, esta também está a matar aqui. Não era menor de idade, não é? Tivemos recentemente uma polémica desse tipo que levou a uma demissão, mas não é caso para tanto. Não, nada disso. Aliás, estão casados até hoje. Exato, não, mas eu acho que digo isso porque partilhávamos o mesmo gabinete e falávamos. E desculpa, meu amor, ele não fazia nada no meu checklist, por isso baixei a minha guarda porque eu tinha outra lista em mente e fomos nos conhecendo e ele é um ser humano absolutamente incrível, muito generoso, é uma pessoa muito boa, tem uma índole muito boa. E eu acho que se fosse como às vezes hoje acontece, não é? Vamos num date, check, não teria visto nada disso, porque já ia ali a procurar algo muito específico. E nesse sentido surpreendeu-me bastante, conheci a pessoa e depois quando nos apercebemos, gostávamos um do outro e foi mais ou menos que inevitável e até tentámos evitar e pronto, e foi a melhor decisão que tomei, acho. Mas não foi uma decisão fácil, porque não era assim, eu tinha uma ideia em mente e digo isto porque tenho dito muito às minhas amigas, eu disse no passado, agora, mas digo, se nos agarrarmos a um checklist, o amor da nossa vida vai nos passar ao lado. E às vezes não pensamos muito nisso, porque temos umas ideias muito fixas de como é que a pessoa é, quais são os critérios, e às vezes há coisas muito mais importantes. Então conheci-o nesse contexto, eu acho curioso. Acho curioso porque cresci aqui e fui conhecer um português na Guiné. Quer dizer, enfim, não quero desenvolver muito mais isto, ainda continuo a viver aqui. Eu adoraria, como romântica, fazer muito mais perguntas, mas fica para depois no off. Fica para o off. Certo. Última pergunta. E a mas questão há o canal com Deus. O canal. Pois é. Não sei, é difícil para mim, porque eu não sei, eu acho que a minha mãe tem uma mística qualquer que eu não penso que tenha ainda, mas o que eu sei é que a proximidade que me deu a questão da maternidade e a proximidade que tenho com a minha filha é algo que não consigo traduzir por palavras e por ela eu sou capaz de parar o mundo em função daquilo que são as necessidades dela. Se bem que ela educa para ser uma criança do mundo muito independente, sei lá, uma pessoa que é capaz de entender o que se passa e conseguir fazer juízos de valor e até entender porque é que eu viajo tanto, porque é que isso é importante. E o quão privilegiada ela é da vida que tem e tudo o mais. E em contacto com as raízes dela aqui e as raízes dela africanas. E para mim isso é muito importante. Mas se tem esse canal direto com Deus,
talvez mais tarde, mas procuro certamente. E espero que ela veja em mim um colo, pelo menos. Isso é um porto seguro, espero. É esse o meu objetivo. Vou lançar a última pergunta e aquilo que eu estou curiosa em saber é qual é o legado invisível que gostarias de deixar, aquele que não se escreve em currículos e que nem se aplaude em auditórios? Essa é uma pergunta extraordinária. O legado invisível. Se é invisível, talvez nem eu tenha consciência dele, mas vou pensar. Eu acho que gostaria que, sei lá, as aulas, as Paulas, as Georginas, não é? Que estão lá e que estão aqui, que estão num bairro suburbano daqui desta nossa Lisboa, numa área nossa segregada, ou lá na aldeia Sinchanlali, que é lá onde vivem os meus tios, ou em Canchungo, ou Goma, não sei, que sintam que podem, que se atrevam a sonhar, porque só sonhando é que podemos desafiar tudo que possam ser as dificuldades que a vida nos vai apresentar. Não nos devemos limitar nos nossos sonhos. E gostaria que às vezes as pessoas pensassem nisso, que uma pessoa é capaz de sair de Canchungo e ir por esse mundo fora e abrir as portas só porque se atreveu e, sobretudo, não se deixou ouvir, às vezes, muitas vozes nossas e do mundo externo que nos diz que não somos capazes ou que não pertencemos. Acho que sim, acho que é isso. E que bela mensagem para terminarmos a conversa de hoje. Grata por tanto. Grata, Aua, que nos multipliquemos, que tu multipliques e que esse impacto que estás a criar no mundo reverbere, se multiplique também. Obrigada às duas. Gostei imenso. Muito obrigada. Grata. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de José Fernandes, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.